Então, o livro A Gênese, o papel da ciência na Gênese. Então, nós paramos aqui no item número 8, entrando no item número 9. E aí, então, nesse item número 8, eu vou fazer uma leitura rápida, só para a gente poder recapitular aquilo que nós tratamos no nosso último encontro, e depois a gente já em seguida começa o tema novo. Então, Kardec, a gente tem estudado, falando exatamente daquela contradição que existe entre a Gênese, ou seja, a visão da criação a partir dos livros sagrados, e a visão da criação, ou melhor, a visão da formação do universo a partir dos indícios, né, estudados pela ciência. Então, nessa contradição, a pergunta é: nós ficamos com quem exatamente? Com a ciência ou com a religião? Ficamos com a razão ou ficamos com a fé? E é nesse processo que Kardec, então, nos traz essa reflexão, tentando encontrar o ponto comum entre esses dois caminhos, essas duas ideias, para fazer com que a fé não perca o seu valor, ao contrário, que ela agregue mais valor a partir da racionalidade. Então, exatamente esse é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita quando nós falamos em fé raciocinada. Então, nós podemos entender a alegoria ou a forma como as religiões, através de seus livros sagrados, expressam suas ideias a respeito da formação do mundo, combinando com aquilo que a ciência vai trazendo como ponto de referência para nós. Dessa forma, diz aqui então o livro, a partir desse item número 8. A ciência, portanto, levando suas investigações às entranhas da Terra e às profundezas dos céus, demonstrou de forma irrefutável os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que os fatos tenham se passado conforme estão textualmente relatados ali. Então, quando se fala em Gênese mosaica, a gente lembra que os primeiros livros que foram trazidos da Gênese bíblica foram trazidos nesses livros por Moisés, daí o termo mosaico. Então, a ciência comprova materialmente a impossibilidade de que tudo aquilo que é relatado por Moisés tenha sido de fato realizado. Como, por exemplo, a formação do universo em 6 dias, a formação do homem a partir daquele boneco de barro, enfim, outras situações que foram sendo trazidas. Assim procedendo, a ciência desferiu um golpe profundo em crenças seculares. A fé ortodoxa se revoltou porque acreditou ver arrebatada a sua pedra fundamental. Essa pedra fundamental, a gente se recorda, é exatamente aquele conceito imutável da palavra de Deus. Então, se a Bíblia é um livro sagrado e ali se encontra a palavra de Deus, significa, portanto, que o que se encontra ali não pode ser refutado. O que se encontra ali não pode ser mexido. Daí, então, aquela ideia de que duas ideias que se desenvolveram durante a história da humanidade, principalmente a partir da vinda de Jesus, mas isso já vinha há muito tempo, há mais de 3.000 anos, seguindo caminhos diferentes. Ou você opta pela sua crença, ou você opta pela sua razão. Porém, com quem estaria a razão? Com a ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada a afirmar antes de ter a prova nas mãos? Ou com uma narrativa escrita em uma época em que não existiam absolutamente os meios de observação? Ao final das contas, quem deve triunfar? Aquele que diz que 2 e 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado? Ou aquele que diz que 2 e 2 são 4 e o prova? Então, esse aqui foi o ponto que nós estudamos no nosso último encontro, deixando então exatamente essa reflexão. Aquilo que é fé, aquilo que é razão, aquilo que é ciência e aquilo que é religião. Mas temos um ponto importante. Se eu começo então a refutar
aquilo que a religião, aquilo que a Bíblia, por exemplo, traz para nós como informação a respeito da natureza humana, da formação do universo, seu aspecto espiritual e moral, que são aspectos fundamentais, a pergunta é, se ela traz tantos erros naquilo que diz respeito à descrição apresentada sobre a formação do mundo, quem me garante que o restante do conteúdo também tem algum valor? Quem garante, por exemplo, que se eu refuto a ideia de que Deus criou o mundo naqueles 6 dias e o homem a partir do barro e a mulher a partir daquela costela, quem garante que Jesus existiu? As duas informações se encontram no mesmo livro. E a pergunta é, como eu vou lidar com essas duas ideias? Se um não vale, o outro vale? A ciência até hoje tem uma grande dificuldade de comprovar, por exemplo, a própria existência de Jesus. Nós não temos evidências científicas que provem a existência. O que nós sabemos são tradições e costumes, crenças que se encontram profundamente entranhadas na mente humana. Tanto é assim que o nosso calendário ocidental, especialmente, existe em função da presença de Jesus, mas a ciência não tem resíduo nenhum. Não tem o corpo, não tem nenhum registro. O que nós temos são livros sagrados que contam essas histórias. Mas, como eu disse para vocês, esse mesmo livro sagrado que afirma a existência de Jesus é o mesmo livro sagrado que fala sobre o dilúvio, que fala sobre a terra ter parado de girar para que o exército de Deus combatesse os inimigos, para que Deus criasse o mundo daquela forma como vem sendo descrita. Então, como selecionar tudo isso? Vamos aqui seguir o raciocínio de Kardec. Mas então alguém dirá, né? Não, essa questão do Consolador, Dalvo, bom dia, ela é uma visão a respeito do conteúdo. Então o conteúdo traz para nós essa reflexão a respeito do mundo espiritual. Então, na verdade, é o conjunto dessa obra que classifica aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós como sendo esse Consolador. Então não é uma determinação. Tanto é assim que nós consideramos o Espiritismo como esse Consolador prometido. Mas cada religião, especialmente as cristãs, também esperam que o Consolador apareça, conforme foi prometido lá no livro de João, do Novo Testamento. Então, na verdade, independente se nós consideramos ou não, se esse rótulo depende de um diploma, o que importa para nós é o conteúdo que é apresentado. Nós temos uma necessidade muito grande de termos rótulos, marcos, símbolos, ícones. É uma da natureza humana que exige isso, que tem essa necessidade. Porém, nós temos que nos desprender disso. De pensar, por exemplo, a doutrina espírita tem esse aspecto consolador. Se aqueles que buscam se sentem consolados, ótimo. Então ele cumpriu o seu papel de trazer esclarecimento. Se nós encontramos pessoas no mundo que não sentem necessidade dela nesse momento, então que fiquem com aquilo que para elas trazem esse valor. Então nós que temos a necessidade de rotular as coisas, de tomar posse das coisas. E aí então nós confundimos tudo, né? Mas a crença no que está escrito na Bíblia é praticamente obrigatória. Não, veja bem, a gente lembra sempre aquilo que Kardec apresentou para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele dizia o seguinte: Jesus é para nós essa referência. E o fato da ciência não comprovar a existência de Jesus não significa que ele não tenha existido. Então esse é o ponto fundamental. Eu estou fazendo aqui meio que o advogado do diabo de um lado e depois do outro. Porque a ciência não é a última que tem a palavra. Do contrário, nós ficaríamos pensando, mas qual é a realidade do mundo espiritual se a ciência não consegue entrar, a ciência clássica, tradicional, terrena, não consegue adentrar nesse universo? Então essa é uma pergunta que a gente faz. Então, como eu trouxe para vocês aqui, até apresentei lá no nosso grupo do Espiritismo.net, e se eu não me engano também lá no nosso grupo no Facebook, aqui da nossa sala,
um programa chamado Brasil Místico, que é exibido aqui no nosso no programa, no canal GNT. Então eu coloquei o link lá para o pessoal assistir. Eu coloquei um episódio falando sobre o ateísmo e o agnosticismo, que são ali duas filosofias que valorizam principalmente o mundo material. Um recusa veementemente o mundo espiritual e o outro abre-se ao debate para encontrar evidências sobre o mundo espiritual. E ali um entrevistado fez uma citação interessante de Carl Sagan, que ele dizia assim que deixa eu lembrar aqui, a evidência de provas não é a prova, a falta de evidências, deixa eu lembrar aqui agora de novo que me fugiu. Me fugiu agora qual é a expressão, mas eu vou lembrar, eu falo para vocês. Mas dizendo o seguinte para nós, que a falta de existência de uma evidência não significa que ela não exista. Então é a mesma coisa, a ciência não pode se dar ao trabalho de dar a última palavra. Então tudo fica aberto à investigação, à pesquisa. Nós temos uma tradição oral, uma tradição dentro dessa cultura que muitas vezes não consegue trazer uma palavra definitiva, mas traz uma evidência significativa. E como Kardec lembra, como eu falei para vocês, a grande preocupação que nós temos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo se dá exatamente no seu conteúdo moral, que essa é a realidade para nós. Jesus é uma referência, os seus ensinamentos morais são aqueles que nós devemos nos concentrar, e o restante simplesmente faz parte da teoria religiosa. Se Deus falou, se Deus não falou, se Deus fez, se Deus não fez, isso tudo a gente tem a ciência, né? A ausência de evidência não é evidência de ausência. Obrigado. Então é a mesma coisa, se você não tem provas a respeito de Jesus e provas a respeito do próprio Deus, não significa que você consiga definir realmente, determinar que eles não existam. Então a nossa preocupação é exatamente estudarmos os conceitos morais daquilo que Jesus trouxe. Kardec até tem um certo interesse em falar, até mesmo no livro A Gênese nós temos isso, tanto que o livro chama A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, em que ele faz uma análise a respeito daquilo que Jesus teria feito naquela época, e ele procura, à luz da doutrina espírita, entender aqueles fenômenos. Mas isso não é o mais relevante, não tenhamos dúvida disso. A maior relevância que se tem é a respeito das questões morais que devemos estudar. Né? Então, nesse caso que você colocou, Dalva, sobre o Consolador tendo origem na Bíblia, a gente lembra exatamente que esse aspecto consolador vem inicialmente dos ensinamentos morais de Jesus. A partir dali, foi exatamente aquilo que os Espíritos trouxeram como ensinamentos a respeito da realidade do mundo espiritual, da imortalidade. Então nós vemos que tudo vai se complementando. Então não devemos nos preocupar nesse momento em encontrarmos rótulos e definições para colocar as religiões em conflito umas com as outras. O Consolador, na verdade, a meu ver, é aquilo que faz com que a pessoa se sinta bem. Não importa qual é a religião dela. Agora, nós encontramos a respeito das dores do mundo, de modo geral, das crises, dos conflitos, que o entendimento da imortalidade da alma e a realidade do mundo espiritual, com lei de causa e efeito, com processos reencarnatórios, traz para nós, sem dúvida nenhuma, uma consolação muito grande no entendimento daquilo que nós vivemos hoje. Então, vamos construindo nós mesmos esse aspecto consolador. Não nos preocupemos em querer provar quem é e quem não é, quem foi eleito e quem não foi. Isso vai depender do entendimento de cada um. A Fraterna colocou, né, tem provas que os ensinamentos são de Jesus, são relatos, Fraterna. São relatos que foram apresentados e eles se baseiam principalmente numa questão de fé. Então, é tudo que nós temos hoje. Se alguém chegar para você, me prova que Jesus existe.
A resposta que você vai dar é: por que eu faria isso? Me dá um bom motivo para que eu discuta com você a respeito daquilo que eu acredito ou não acredito. Então nós temos assim aquela ideia, da mesma forma que eu não posso provar que ele existe, não se tem prova que ele também não exista. E aí são debates improdutivos, debates infrutíferos que infelizmente nós encontramos hoje, e cada um acaba, infelizmente, se distanciando cada vez mais do outro em virtude da sua fé. Isso tudo motiva, inclusive, as guerras religiosas que nós encontramos no mundo hoje. O bate-boca dentro de casa, o bate-boca com o vizinho, em proporções mais calorosas, transformam em países brigando um com o outro. Chacinas, terrorismo, perseguições, etc. Tudo uma questão da intensidade dessa discussão. Caminhando colocou: bom dia. O conflito talvez seja bom para que haja assim uma seleção sobre algum tipo de escolha. De qualquer forma, sempre será desgastante o conflito. E, infelizmente, os conflitos existirão enquanto nós tivermos o mundo. Aí nós entramos naquela questão moral, exatamente. Questão de egoísmo, questão do orgulho, questão da vaidade, questão do apego material. Tudo isso será foco de grandes incêndios nas relações, dentro dessa fogueira de vaidades que nós vemos hoje. E essa fogueira só vai diminuir no momento em que esse combustível também diminui. Então a dor que nós vivemos hoje faz parte desse aprendizado. Nós vamos sofrer enquanto nós não modificarmos a causa disso tudo. Principalmente. Dalva colocou: a origem das coisas são importantes. Sim, o estudo é fundamental. Então, o que eu sempre falo para vocês, o mais relevante de tudo aquilo que a doutrina espírita passa para nós, e eu reforço isso com muita convicção, que o mais importante daquilo que a doutrina proporciona para nós não foi o seu conteúdo, porque esse conteúdo poderia ser atingido por outra pessoa. Se não houvesse Kardec, outro faria isso. Essa lei natural que existe no mundo físico, no mundo material, a nossa imortalidade, são informações que chegariam para nós de uma forma ou de outra. Então, o grande legado que a doutrina proporciona para nós, que Kardec deixou para nós, foi o método de investigação. Através desse método, nós chegaríamos sempre a um resultado racional, a um resultado coerente, a um resultado verdadeiro. E não aquela fé cega que nos levaria por esses campos de tantas fantasias. Então, o mais importante de tudo é aprendermos a estudar, aprendermos a investigar, principalmente quando entramos nesse campo das crenças, que é um campo sempre tomado com muito calor, com muita paixão, com fervor muito grande, que acaba infelizmente cegando as pessoas. Marcelo lembrou aqui que aprender a se valorizar, isso é fundamental. Somente quando o homem aprender a lidar consigo mesmo, se autoconhecer e começar a promover sua própria transformação, é que ele vai, de fato, começar a iniciar o caminho para a sua própria felicidade. Fernanda lembrou lá em cima, mas o fato da nossa época ser dividida em antes e depois do Cristo é realmente algo que podemos refletir a respeito. São indícios, são evidências que nós vamos juntando. E isso não tenhamos dúvida nenhuma. Então não é simplesmente uma crença. São elementos que vão se juntando, que nós temos a necessidade depois de analisar de uma forma coerente e de uma forma racional. A Miriam colocou: imposição de opiniões pessoais, como se fossem verdades absolutas. Esses equívocos também experimentamos no meio espírita, porque nós falamos de seres humanos. E todo ser humano, ele é apaixonado, ele é limitado no seu entendimento, ele tem ali um desejo muito grande de fazer com que aquilo que ele acredite se transforme numa realidade. Então é do ser humano que nós estamos falando. A crença faz parte daquilo que o forma, da sua cultura, do seu conteúdo. Mas a sua natureza, ela é igual para todos. Existem aqueles que são mais apaixonados, existem aqueles que são mais racionais, existem aqueles que são equilibrados. Então é através desse método que nós temos hoje que vai nos ajudar a construir esse entendimento a respeito da nossa realidade. Continuando aqui. Mas então, alguém dirá: se a Bíblia é uma revelação divina,
Deus, portanto, se enganou? Isso quando trata da formação do mundo, da ideia da Gênese. Então, é uma revelação divina, como muitos entendem? Sim, é uma revelação divina. Mas se ela é uma revelação, como é que ela pode se enganar tanto a respeito de elementos tão fundamentais, tão basilares? Se não é uma revelação divina, ela não tem autoridade e a religião se desmorona por falta dessa base. Exatamente porque as religiões, principalmente as ocidentais e aquelas do Oriente Médio, falando, por exemplo, sobre o judaísmo, sobre o próprio islamismo, lembrando que o islamismo, as bases do islamismo, embora tenham revelações de Maomé, começam inicialmente lá no Antigo Testamento, até a história de Abraão. O Pentateuco tem o seu valor, a Gênese bíblica tem o seu valor. Então o islamismo, o judaísmo, o cristianismo são as três principais revelações que são fundamentadas na Bíblia. Tirando a Bíblia, nós nos perguntamos, o que resta? Das duas, uma. Ou a ciência está errada, ou ela tem razão. Se tem razão, não pode fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira. Não há revelação que possa suprimir a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente nem inconscientemente, pois, caso contrário, não seria Deus. Portanto, se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, deve-se concluir, logicamente, que ele não as pronunciou, ou que tais palavras tiveram uma interpretação errada. Se a religião sofre em algumas partes com tais contradições, a culpa não pertence à ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas aos homens, por haverem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou morte, sobre hipóteses sujeitas a serem desmentidas pela experiência. Essa é a colocação importante de Kardec, que mostra que o grande erro não está nas religiões. O grande erro está nos religiosos, que são homens que viveram em épocas com poucos recursos, com poucas condições de análise, e aí, tomados pela fantasia, pelo deslumbramento de suas crenças, criaram esses dogmas. E hoje a ciência coloca em xeque exatamente tudo aquilo que se acreditava. Ontem eu fiz um comentário sobre uma questão curiosa, preparando o meu estudo sobre o nascimento e a vida de Jesus. Eu encontrei então um padre católico que faz um programa na internet sobre estudos bíblicos, e ele falava sobre essa questão da infância de Jesus. E ele dizia assim, que dentro dos dogmas católicos, e ele estudava sobre isso num livro escrito pelo cardeal Ratzinger, que era um cardeal antes de se tornar Papa Bento XVI. Então, na época em que ele se encontrava na Alemanha, ele escreveu esse livro. Escreveu em alemão, depois em italiano, também em português. A infância de Jesus. E ali nesse livro, o então cardeal, e esse livro, depois desse cardeal ter se tornado um papa, é um livro com grande importância, afinal de contas foi um papa que escreveu. Então não é qualquer um. E ali ele dizia então que Maria engravidou de Jesus por força do Espírito Santo, que é o que se encontra exatamente ali nos textos bíblicos. Depois teve a sua gestação e depois teve o parto. O parto foi normal e ela continuava virgem. E ele mesmo comentou, mas muita gente vai dizer assim que isso é impossível de acontecer, porque a natureza diz exatamente o contrário. E a resposta que ele deu foi, mas Deus pode tudo. Então a ideia da perda da virgindade de Maria é, em especial, por exemplo, para a doutrina católica, uma quebra de um dogma fundamental.
que é exatamente Jesus ter nascido, que Jesus, que é o próprio Deus, ter nascido de uma mulher que não era pura, ou que não manteve a sua pureza. E isso é um elemento de fé. Embora não seja um dogma da igreja, é uma crença que eles abraçam ardentemente. E isso mostra para nós, então, que as religiões que são fundamentalmente morais e têm um aspecto, têm um propósito de fazer com que o homem se eleve espiritualmente, se ela começar a adentrar no campo da ciência e não acompanhar essas descobertas, ela perde o seu real propósito. Porque a religião tem um objetivo, como eu falei para vocês, fazer com que o homem se eleve espiritualmente e conheça a sua realidade espiritual. Mas ela começa então a falar do poder do Criador, da força de suas divindades ou de sua divindade. E aí, enquanto começam a juntar essas informações para mostrar o poder da sua religião, ela acaba perdendo o seu real objetivo. Então, na verdade, esse é um problema dos homens. Não é um problema da religião e não é um problema de Deus. E continua para nós aqui. Só lembrar que a Fernanda colocou, tem um filme que vi esses dias que tem essa questão vista de uma forma muito realista. Maravilhoso, convido todos a vê-lo, caso não conheçam o personagem como eu. Coloca na área de texto, por favor, o nome do filme, Fernanda. Só para a gente ter uma ideia. Mas só se colocar o nome, Fer. Tá, mas coloca o nome para nós, para o pessoal já acompanhar. Coloca para nós aqui, vamos lá. Existem coisas cujo fim teremos que aceitar, queiramos ou não, quando não pudermos evitá-lo. Uma vez que o mundo avança, sem o desejo de alguns possa detê-lo, sem que o desejo de alguns possa detê-lo, o mais prudente é segui-lo e nos acomodarmos com a nova situação, em lugar de nos agarrarmos ao passado que se desmorona, sob o risco de cairmos com ele. Né? Sim, foi uma série criada pela TV italiana, né, Dr. Moscati, que era um médico, mais ou menos uma história parecida, já vi esse filme. É uma história muito parecida com a de Dr. Bezerra de Menezes. Então é muito legal, né? O Moscati, inclusive. É um santo católico, que tem lá na Itália, na cidade onde ele viveu, um santuário, teria uma igreja com seu nome e tudo mais, né? Então é uma história muito bonita. 10. Deveríamos, por respeito aos textos vistos como sagrado, impor silêncio à ciência? Isso seria algo tão impossível quanto impedir a Terra de girar. As religiões, quaisquer que sejam, jamais ganharam coisa alguma sustentando erros evidentes. A missão da ciência é descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, elas não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Então tudo parte do princípio do conhecimento e do entendimento das leis naturais. A partir delas, é o que nós vamos conseguir então compreender e dar um atestado de veracidade para todas as crenças. Basta a gente ver, por exemplo, que como é que uma questão moral, de caridade, de amor, de tolerância, de paciência, se encaixa dentro das leis naturais que falam sobre a forma como funciona o mundo. Na verdade, esses tipos de valores e os seus consequentes sentimentos, que são gerados a partir deles, fazem com que o indivíduo modifique a natureza do seu pensamento, modifique a natureza das ondas mentais que acaba produzindo e, consequentemente, muda também a sua sintonia. Tudo por uma questão moral. Porque a gente pensa assim, a lei da natureza fala sobre a existência do espírito, fala sobre as leis da química, da física, fala sobre a formação do universo. E o que o amor tem a ver com isso? O amor, na verdade, nada mais é do que o nome de uma qualidade de um pensamento, de uma qualidade de um sentimento.
que produz, consequentemente, uma qualidade de um pensamento e uma qualidade de um fluido, que traz afinidade ou antipatia. Então nós vamos denominando essas questões morais apenas para o nosso entendimento e para facilitar as nossas práticas e nossas ações. Mas cada um desses valores, cada um desses sentimentos e dessas emoções faz com que nós nos utilizemos dessas leis de uma forma prática, de uma forma direta. Continua aqui para nós. Ela cumpre sua missão pela própria força das coisas e por uma consequência natural do desenvolvimento da inteligência humana, que ela também é uma obra divina e só avança com a permissão de Deus em virtude das leis progressivas por ele estabelecidas. Aqui ele fala sobre as religiões fundadas sobre a verdade. Se as suas práticas são condizentes com essas leis, elas consequentemente vão promover a evolução do espírito. Se por acaso elas são contrárias a essas leis, elas na verdade se tornam, embora desejem trabalhar por essa promoção, elas se tornam na verdade um grande obstáculo. É o que nós vemos hoje quando falamos sobre a existência do mundo espiritual, a dinâmica que faz com que ele se desenvolva, a vida no mundo espiritual, a morte, o nascimento, tudo aquilo que nós vamos compreendendo hoje. Nós temos aí a esmagadora maioria das religiões que nega veementemente essa realidade. Então, em vez de esclarecer que você é um espírito imortal, que você vai desencarnar, que você vai continuar vivo e ativo, depois você vai retornar para o mundo físico para promover a sua evolução, e eu falo para você que tudo isso é mentira, você vai viver em função de uma outra realidade. Mas então vamos dizer assim, mas qual é a autoridade que a doutrina espírita tem para dizer que aquilo que ela acredita é mais verdadeiro do que aquilo que as outras acreditam? Simplesmente porque a doutrina espírita não foi fundada numa questão de crença. Ela foi fundada numa investigação. Os fatos foram mostrados. Se você não aceita, é uma questão de crença pessoal. É como se você olhasse para o Sol e dissesse: o Sol não existe, porque eu não acredito nele. Mas você não está vendo ele todos os dias, mesmo assim eu não acredito. E nós não precisamos necessariamente falarmos nessa questão da existência dos espíritos dentro da visão desse trabalho mediúnico que é realizado, por exemplo, dentro da doutrina espírita. Basta a gente lembrar, por que as religiões negam essa ideia dos fantasmas, das assombrações, dos processos de possessão que são identificados dentro de seus fiéis, entre seus fiéis? Por que atribuir, por exemplo, a uma força do mal e não estudarmos essa realidade? Então, na verdade, essas religiões vão se transformando num obstáculo à evolução. Só que, como os espíritos disseram, as coisas vão acontecer, queiramos ou não. Porque faz parte de uma lei natural. Se a lei natural diz que vai chover, em virtude das condições climáticas, do nível de umidade, dos ventos, etc., etc., por mais que nós neguemos, a chuva vai cair. Então é só questão de nós esperarmos. Condenar o progresso como atentatório à religião, ou seja, um atentado contra a religião, é ir contra a verdade de Deus, sendo, por outro lado, trabalho inútil, uma vez que todas as maldições do mundo não impedirão que a ciência avance e que a verdade apareça. E aqui tem uma parte destacada da fala de Kardec, que diz assim: se a religião se recusa a avançar com a ciência avançará sozinha. E isso traz como complemento para nós exatamente aquele trecho que Kardec diz lá no primeiro capítulo, falando sobre os caracteres da doutrina espírita, é que a doutrina o espiritismo caminha par a par com a ciência. Se a ciência mostra em algum ponto em que a doutrina espírita se encontra em contradição, a doutrina espírita mudará e se adaptará a essa nova realidade, sem nenhum tipo de constrangimento.
e estudarmos um livro como a Gênese, traz para nós uma informação muito clara a esse respeito. Como nós já vimos aqui, veremos em capítulos que falam sobre a formação do universo, a formação dos seres vivos, a formação do planeta. Nós veremos muitas informações relativas ao século XIX que hoje já modificaram em virtude das descobertas da ciência. Não apenas se modificaram, como foram transformadas pelas novas descobertas. Foram complementadas, aprofundadas. E aí então, se a ciência e os cientistas trouxeram para nós todas essas descobertas, que tipo de constrangimento isso traria para o Espiritismo? Nenhum. Porque se uma nova descoberta chegar, o Espiritismo aceita, faz parte de uma lei natural. Então existe um medo muito grande sobre aquilo, a respeito das mudanças, das alterações e críticas que obras como as de Kardec poderiam sofrer em virtude dessa questão temporal. Por que temporal? Porque ele disse num determinado tempo e nós estamos num tempo diferente. E nós veremos nos próximos capítulos muitas dessas informações que são naturalmente atualizadas, sem nenhuma preocupação. Se por acaso acontecer um fato que modifique alguma coisa que Kardec trouxe a respeito, por exemplo, das questões mediúnicas, sem nenhum problema essa visão será aceita. O próprio Kardec viveu isso na sua época para mostrar essa situação. Quando no Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram que não havia o processo de possessão. Esse é um tema que é muito falado dentro do nosso meio. Falavam que existia então a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. E aí Kardec perguntou, mas e a possessão? Quando um espírito toma posse de fato do corpo de um encarnado? Os espíritos disseram que não existe isso. Que a possessão nada mais é do que um processo obsessivo grave. Pouco tempo depois, Kardec se deparou com um processo de possessão coletiva. E aí ele escreveu na Revista Espírita: embora os espíritos tivessem dito que não existe possessão, comprovamos que existe. E aí veremos isso na Revista Espírita e veremos isso aqui no livro A Gênese quando Kardec comenta isso a respeito. Mas qual o problema seria de mudar? Por acaso nós consideramos que aquilo que acontece, que foi relatado nos livros da codificação, são livros sagrados que não podem ser modificados? Que tudo aquilo que foi trazido para nós é a palavra de Deus e a palavra de Deus é imutável? Não, com o Espiritismo ele é progressista, ele vai se ajustando a essa nova realidade. Simplesmente baseado naquele que é o ponto fundamental: a existência do mundo espiritual e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Se a ciência comprovasse que todo o processo mediúnico nada mais fosse do que uma histeria coletiva, que todos os médiuns do planeta, da história do mundo, falavam sozinhos e que não existisse o mundo espiritual, a própria natureza mostraria isso. E o Espiritismo por si só se dissiparia e deixaria de existir. Só que é uma realidade. Da mesma forma que não é possível desmentir a existência dos espíritos, não é possível desmentir a existência do Sol. O que a ciência hoje não conseguiu ainda foi um método de investigação para poder adentrar ao mundo espiritual, já que foge da realidade material. Mas a própria natureza vai trazer para nós essa resposta. A Dalva colocou, mas a imortalidade não é novidade criada pelo Espiritismo. Está também na Bíblia, Jesus ensinou, sim, vai se manter. Vai se manter. Só que o problema é que essa imortalidade é a forma como o espírito se mantém imortal. Porque o espírito, nessa ideia da imortalidade, ele vai ficar, depois da sua vivência no mundo físico, eternamente em estado contemplativo. Então essa imortalidade não é o ponto fundamental. É a forma como o espírito vive essa imortalidade. E é aí que surgem então os conflitos. A Fraterna colocou, melhor é não acreditar no ar que respiramos, já que não o vemos. Esse é um dos tantos pontos e argumentos que podem ser utilizados. Luiz colocou que espíritos superiores eram estes que Kardec sabia mais que eles.
exatamente o detalhe, né? Os espíritos com quem Kardec conversava eram espíritos que demonstravam conhecimento. E nós podemos ver isso na nossa realidade. Quando você conversa com um professor a respeito de um tema, e esse professor mostra, através da argumentação, através dos subsídios, de que aquela informação é verdadeira, então esse professor ganha a sua credibilidade, independente dos títulos que ele possua. A mesma coisa aconteceu com os espíritos. Né, olá, professor. A mesma coisa aconteceu com os espíritos. Eles começaram a convencer Kardec a partir dos argumentos e do conteúdo que eles apresentavam. Não era o fato de ser espíritos. Aliás, é algo que nós sempre conversamos quando falamos sobre essa relação dos encarnados com os desencarnados. Nós temos religiões e crenças que lidam com esse intercâmbio com o mundo espiritual, e tudo aquilo que os espíritos dizem é tomado como verdade. Seja numa profecia, seja numa concessão abençoada, seja numa maldição. Numa reunião em que um espírito diz para você: eu vou te perseguir e vou te matar. Aquela pessoa que simplesmente acredita nisso, que o espírito faz aquilo que ele quer e que não exista nada que o impeça de fazer isso, a vida dele vai virar um verdadeiro tormento. Ou então o espírito diz assim: olha, eu vim aqui para dizer que semana que vem você vai morrer. Pronto, essa pessoa vai modificar completamente a vida dela. Porque nós sabemos que primeiro é um tipo de informação que um espírito esclarecido não traria. Segundo, que o próprio espírito não é conhecido por aqueles com quem ele conversa. Então veremos o quê? Que essa relação com o mundo espiritual, ela começa a ser construída na própria relação, no próprio relacionamento. Porque nós temos uma ideia muito equivocada de pensarmos que falar com o mundo espiritual, nos relacionarmos com o mundo espiritual, é uma relação diferente do que acontece aqui no nosso meio. Por que vocês continuam frequentando aqui a nossa sala? Por que vocês frequentam os centros espíritas que vocês frequentam? Por que vocês leem obras trazidas por autores com quem vocês têm mais afinidade? Porque foi uma relação construída. Foi a amizade construída, foi a credibilidade construída, foi o conteúdo construído. Não foi uma coisa que saiu do nada. Para você ter um amigo no seu dia a dia, é aquela pessoa que casualmente você vai encontrar no seu trabalho, na sua vizinhança, numa relação qualquer que você tenha. Você vai conhecer aquela pessoa. Falou, professor. Você vai conhecer aquela pessoa, você vai ouvir o que ela tem para dizer, você vai interagir com ela numa situação social, foi, até que chegou o momento em que, sim, de fato, eu tenho grande afinidade com aquela pessoa. O mundo espiritual foi a mesma coisa. Essa ideia que nós temos de que o fato de ser espírito e que o espírito fala é verdade, na verdade é uma questão de crença cega de nossa parte. Luiz colocou há 2.550 anos atrás, Buda disse que tudo estava ligado e os mundos eram habitados, e a física quântica prova isso. Na verdade, a física quântica traz para nós indícios sobre isso, né, Luiz? Porque é uma ciência muito nova ainda. Então, falarmos que prova é algo definitivo. É algo que não tem mais questionamento. Então, a física quântica, falando sobre as energias que envolvem a matéria e tudo mais, é algo que começa a ser explorado para nós agora. Dava colocou qual foi o papel de Jesus, o papel que Jesus designou aos espíritos consoladores. Esclarecer. Trazer para nós esclarecimento. Mas as portas do mundo espiritual, é importante a gente lembrar isso, não foi uma porta seletiva. Somente vão passar espíritos esclarecidos e os espíritos inferiores serão barrados. A própria história da formação dos espíritos, da doutrina espírita, mostra que todos os espíritos vieram falar com Kardec. Aqueles que tinham mais preocupação, mais interesse, demonstraram realmente mais confiança, foram aqueles que se tornaram os responsáveis por essa orientação. Mas Kardec não ficou privado de espíritos que traziam aquelas brincadeiras e aqueles absurdos para confundir. A própria relação com esses espíritos, como eu falei para vocês, nós estabelecemos uma relação com o mundo espiritual exatamente igual à relação que nós estabelecemos no nosso dia a dia.
Por que você deixa de confiar numa pessoa? Por que você gosta ou deixa de gostar de uma pessoa? É a mesma coisa com os espíritos. Eles vão se apresentando, você dá a oportunidade, você está num shopping, sentado numa praça de alimentação. Aí uma pessoa olha para você e você olha para ela. Aí você dá um sorriso e ela responde com um sorriso. Dependendo do interesse dela, eu não falo de uma relação afetiva, eu falo de uma relação de amizade. Às vezes uma criança olha para você olha para a criança, você dá um sorriso, você tem vontade de fazer um afago com ela, de brincar com ela. Como tudo isso começou? Através de um sinal de atração. Com os espíritos é exatamente a mesma coisa. Eles se aproximam pela afinidade, se aproximam pelo interesse, e nós vamos aceitar ou recusar de acordo com o nosso interesse. Muitas vezes é um espírito inferior que se aproxima e nós rejeitamos. Muitas vezes é um espírito superior e nós também rejeitamos. Um espírito melhor, vamos dizer assim, não vamos dizer superior porque dá aquela ideia de que eles são o máximo e nós somos o mínimo. Um espírito mais esclarecido, um espírito mais equilibrado. Se eu adoro uma balada, uma festa, e alguém chega para mim e fala assim, vamos lá na minha igreja, eu vou entortar o nariz e falar assim, desculpa, mas eu não estou afim. A mesma coisa, eu tenho um compromisso no centro espírita, alguém vem e fala assim, poxa, vamos lá naquela festa da torcida organizada lá do meu time. Você vai torcer o nariz e vai dizer, não estou afim. Com os espíritos é a mesma coisa. A única coisa que muda nessa relação é a forma como ela se estabelece, principalmente dentro do campo mental. E utilizando dessas energias que para nós ainda não são compreendidas. Mas em termos de afetividade, de interesse, absolutamente igual. O Luiz colocou, Dr. Sérgio Felipe prova que os espíritos existem, e eu creio nele. É aquilo que eu falei para vocês, Luiz, a prova ela é muito questionável. Né? Aliás, a prova ela é um elemento que é inquestionável. Para dizer que existem espíritos e que isso é uma prova, ele teria que ir numa academia de ciência, escrever para a revista Nature e dizer assim, foi provada a existência dos espíritos. Na verdade, o que ele traz para nós são evidências da existência dos espíritos, pelas suas manifestações, pela forma como eles se manifestam. Então, prova é uma palavra muito pesada, é incontestável. Se existisse realmente prova, todos os nossos livros de ciência falariam sobre espíritos. Todas as religiões mudariam as suas crenças. Porque foi provada. Assim como foi provada que a Terra era redonda na época dos grandes descobrimentos. Os cientistas precisam de provas, naquilo que eu falei para vocês, essa questão. O Caminhando colocou, eu simplesmente digo que não quero, não gosto, etc. Tento ir a uma festa e tanto para frequentar templos, tenho definições sobre isso. Mas cada um é cada um, sim, é uma questão de afinidade. A mesma coisa acontece, um espírito vem, lança um pensamento na sua mente para dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Nós vamos também. Mas o detalhe, Luiz, é que os espíritos erram, os cientistas erram, mas eles se corrigem a partir de uma nova descoberta. A religião não. O problema da religião é que eu quero que seja assim e será assim para sempre, e nada do que você disser vai mudar meu modo de pensar. Então a ciência é humana, nós vamos descobrindo, né? Então, como eu falei para vocês, os próprios espíritos, nessa questão da possessão, eles erraram. E Kardec, sem nenhum constrangimento, entendendo a evolução, entendendo as descobertas, ele acabou mudando também seu próprio conceito e escreveu sobre isso. Então não tenhamos medo de errar. O problema é nós não aceitarmos as mudanças por uma questão de dogma. Esse é o grande problema. E quanto mais esclarecimento nós temos, menor é a possibilidade de erros. Porque nós falamos aqui agora de erros que são grosseiros. Aliás, de erros que são de detalhes. Porque a ciência básica, fundamental, a ciência clássica, ela já foi bem estabelecida. A existência do átomo, a existência da célula, a existência do código genético, a existência dos astros no espaço, isso tudo já foi bem definido. As leis que regem esse movimento. Então
Então o básico, bem estabelecido, e a ciência atual aceitando isso com naturalidade, vai fazer que os detalhes comecem a surgir. E esses detalhes começam também a ser descobertos, a serem modificados e tudo mais. Então isso é importante. Errar é natural para nós. O problema é quando nós negamos o nosso erro. Aí que se encontram os conflitos. Continuando, pessoal, vamos lá. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência. Essas descobertas são fatais apenas àquelas que se deixam distanciar das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Porém, na sua cegueira, elas preferem homenagear o espírito do mal. Uma religião que não estivesse, em algum ponto, em contradição com as leis da natureza, não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável. Então o problema que Kardec coloca é que as religiões têm esse medo, não podem mudar as suas bases. Basta a gente lembrar essa questão do dogma da virgindade de Maria. Pensar, por exemplo, que ela, casada com José, teve um filho de uma forma natural, é algo inaceitável. Mas a natureza diz que as coisas acontecem assim, de um modo natural. Só que, como nós temos aquela ideia de que o sexo sempre foi impuro, de que a relação sexual macularia algo que é divino, que é abençoado, sendo que a gravidez, a gestação, a fecundação lá no princípio, o ato sexual é algo que faz parte da natureza humana. E Jesus, quando encarnou num corpo humano. Portanto, ele foi gerado de uma forma natural. E as religiões, para aceitarem isso, perderiam a base de suas crenças fundamentais. Que Maria, sendo virgem, gerou um corpo para o próprio Deus. Se mudasse isso, as religiões perderiam tudo aquilo que elas acreditam. A ideia do batismo, por exemplo, é outra situação. O batismo tem o objetivo de purificar um espírito que já nasceu com o pecado original. Se você não for perdoado, você não for batizado, você será um indivíduo pagão. Consequentemente, você não terá direito ao céu. Só que o pecado original, ele começou com Adão e Eva. E a ciência fala que a formação do ser humano não veio por Adão e Eva. Veio por um processo natural de evolução que Darwin iniciou esse entendimento. Se eu tiro Adão e Eva da jogada, do cenário, significa que não houve pecado original. Se não houve pecado original, eu não preciso de batismo. Se eu não tenho batismo, como é que eu vou ter conversão? Então começamos a questionar uma série de elementos. Sim, chacoalha toda a estrutura dessas religiões tradicionais. O islamismo, por exemplo, fala do céu e do inferno. Se eu falo que não existe céu, não existe inferno, o que vai acontecer com o islamismo? Que é a segunda maior religião do planeta. Temos todas essas questões para avaliar. Só que, no caso de uma crença, eu não posso modificar isso. É um sacramento que faz com que o espírito seja abençoado. Faz parte daquilo que eles acreditam. Luiz colocou: aquilo é um dogma da Igreja Católica, matou milhões de inocentes para impor sua verdade, como outras religiões também mataram milhões de inocentes para imporem as suas verdades. E isso é exatamente o que eu falei para vocês. As religiões, elas são sustentadas pela fé e, consequentemente, pela paixão. O indivíduo apaixonado, ele fica cego. Nós sabemos disso. E essa cegueira traz todas as consequências na vida de um indivíduo. Daí toda a destruição, todas as guerras. Nós tivemos aquele conflito, por exemplo, lá no século IX, século X, século XI, onde nós tivemos as cruzadas.
árabes, né, ou melhor, muçulmanos e cristãos se matando em nome da fé. Nós tivemos a perseguição durante a Idade Média, naquela época da Inquisição. Nós teremos os atos terroristas da atualidade. Tudo isso motivado pela fé. Continuando. Deixa eu ver aqui. A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e a da formação da humanidade, considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência tem se limitado às pesquisas das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela tem estudado apenas o envoltório carnal. Daí nós temos a biologia e tudo mais, né? Nesse aspecto, ela chegou a se inteirar com uma precisão incontestável das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, ela tem podido completar a Gênese de Moisés, nela retificando as partes incorretas. A história do homem, porém, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem essencial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente entre suas atribuições o estudo desse assunto, só formulou teorias contraditórias sobre essa questão, que vão desde a espiritualidade pura até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, tendo como base apenas ideias pessoais de seus autores. Tem assim deixado o assunto sem uma conclusão, por falta de suficientes verificações. Entretanto, essa questão é a mais importante para o homem, porque trata do problema do seu passado e do seu futuro. A questão do mundo material o afeta apenas indiretamente. O que lhe importa, antes de tudo, é saber de onde veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá e qual a sorte que lhe está reservada. Por que Kardec coloca que a questão do mundo material afeta o homem apenas indiretamente? Porque nós podemos pensar assim: que diferença faz para nós hoje como o universo foi criado? Se eu falar para vocês que não foi o Big Bang que começou o universo, vocês vão por acaso ficar desesperados, fazer as malas e sair para algum lugar? Se eu disser para vocês que a partir de hoje a gravidade que foi entendida não funciona mais, o que nós poderíamos fazer? A ciência até poderia ter novas descobertas, algo a longo prazo que surgiria, mas aquilo que nós vivemos hoje na realidade é algo imutável, pelo menos nesse momento. Então, saber exatamente de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é essa realidade que nós não compreendemos, isso sim nos afeta todos os dias. A nossa própria vivência aqui hoje, embora nós não compreendamos, e muitas vezes até neguemos essa realidade, isso faz uma grande diferença. Então a ciência está fazendo o seu papel. Eventualmente ela pode trazer uma situação ou outra de pequenas mudanças, já que o básico da ciência já foi estabelecido, mas a realidade espiritual é outra. Teve uma palestra, tem outro efeito, uma palestra que eu ouvi certa vez, que eu assisti certa vez, pela internet, de um palestrante que era espiritualista, mas ele falava sobre a reencarnação. E falando sobre a reencarnação, ele disse uma frase muito interessante. Se de repente a humanidade tivesse um surto e se conscientizasse de que é um espírito que se encontra encarnado e que vai reencarnar outras vezes, a sua relação no seu mundo social seria completamente diferente. As guerras, não me lembro, Luiz, faz muito tempo que eu vi. Faz muito tempo, então se eu guardei alguns detalhes, senão eu até traria para vocês também. E ele falava assim: se nós tivéssemos plena consciência de que nós estamos encarnados e que a realidade faz parte da nossa natureza, o mundo se modificaria de uma hora para outra. Acabariam as guerras, acabaria a miséria, acabaria a indiferença, o egoísmo. Por que isso tudo? Porque o indivíduo começaria a entender que o que ele faz agora vai repercutir no seu próprio futuro. Então ele mudaria, mesmo que fosse
gradualmente, que fosse lentamente, mas certamente ele se modificaria. Isso faz parte de uma realidade material. A questão do pensamento. Se nós mantivéssemos a nossa mente sempre equilibrada, nós não sofreríamos todas as perturbações que acontecem nesse campo vibracional, nesse campo energético. Seja entre nós encarnados, as doenças, por exemplo, se modificariam. A medicina se modificaria. Porque trataria as doenças de uma forma completamente diferente. Não mais na visão materialista, mas na visão energética. Então olha só quantas mudanças aconteceriam de uma hora para outra se nós tivéssemos esse entendimento. Então a ciência material, muito bem estabelecida. A ciência que aborda as questões espirituais traria, sem dúvida nenhuma, uma grande revolução para nós. Miriam colocou hoje, depois de 100 anos, algumas teorias de Darwin estão sendo confirmadas pelas novas evidências. 100 anos depois de um homem que pesquisou no século XIX. Sim. Hoje esse desenvolvimento que nós temos a respeito do ser humano, da herança genética, da evolução de outros seres e tudo mais, foi o grosso trazido por Darwin. Porque a forma como ele colocava, muitas das suas ideias hoje são reformuladas pelos cientistas, estudando mais detalhadamente a natureza, estudando as questões genéticas, a herança genética, os genes do ser humano comparados com outras espécies. Então nós vamos modificando um pouquinho a ideia, mas a base principal, quando Darwin disse que nós não fomos criados do barro, mas que nós evoluímos de outra espécie, essa base foi determinante para a mudança do pensamento científico. Porque até então, quase ninguém tinha falado sobre isso. Até a Idade Média, a ideia da formação da criação do homem a partir de um fenômeno espiritual, ou era aceito por um grupo, ou era ignorado por outro que não tinha uma outra ideia melhor. E aí tanto Darwin como o parceiro dele lá, o amigo dele, como é que é o nome dele mesmo, Miriam? Esqueci o nome. Que era também um grande estudioso da doutrina espírita, trouxeram essa teoria. A partir dali, então, a ciência, especialmente da biologia, começou a trazer uma grande reformulação nos seus conceitos. Vamos lá, só para a gente poder fechar aqui agora. Procura para mim aí, Miriam, esqueci o nome dele. Então aqui, né, o que lhe importa antes de tudo é saber de onde veio, para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre todas essas questões, a ciência está muda. A filosofia apenas emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas. Mas, pelo menos, ela permite que se debata o assunto, o que faz com que muitas fiquem do seu lado, de preferência ao da religião, que não discute. Então temos a ciência, temos a filosofia e temos a religião. São três caminhos que a princípio são completamente diferentes uns dos outros, mas que permitem ao homem estudar sobre esses aspectos que dizem respeito à sua realidade. A religião traz uma visão, a ciência traz outra, a filosofia traz outra. Então o grande benefício que a doutrina espírita tem para nós, a oferecer, é exatamente a oportunidade de unificar esses três caminhos para pensarem juntas. Só que para isso a ciência precisa modificar seus conceitos, alguns deles. Alfred Russel Wallace, eu próprio. Esse era ali um parceiro de pesquisa de Darwin, que era também um grande estudioso da mediunidade. Então Darwin, quando ficou sabendo que o Wallace tinha uma pesquisa muito semelhante sobre a evolução das espécies, Darwin correu para publicar seu livro para não perder a fama. Então foi graças ao Wallace que Darwin tomou ali uma atitude rápida de lançar a sua publicação. Mas os dois pesquisavam pelo mesmo caminho. O que mostra claramente para nós, para concluirmos os nossos estudos, que a verdade, a lei natural, ela se encontra dispersa por todo o espaço, dispersa pelo universo. O que na verdade nós temos que pensar é quem são aqueles que fazem essas descobertas
E quais são as suas competências? A mesma coisa aconteceu com o avião. Tínhamos nos Estados Unidos os irmãos Wright fazendo ali suas pesquisas no início do século XXI, e alguns poucos anos depois, Santos Dumont lançou também sua pesquisa. Eram dois pesquisadores em ambientes diferentes. Um lançou outro, lançou numa época, o outro lançou depois. Mas se por acaso os irmãos Wright não tivessem sucesso, Santos Dumont teria lançado. E mais importante do que isso, antes dos irmãos Wright e antes de Santos Dumont, muitos outros anônimos faziam também pesquisa sobre isso. O que nós temos hoje são essas duas famílias, são esses dois indivíduos, esses dois grupos, né? Aqueles irmãos e Santos Dumont. E se eles não existissem? Outros tantos nomes surgiriam. Tanto é assim que logo depois que foram lançados essas invenções, nós tivemos competições. E vários cientistas apresentaram os seus modelos. Alguns esdrúxulos, outros eficazes, outros ali equivocados. Então, se não é um cientista que faz uma descoberta, outro virá. Porque a lei natural existe. Ela só precisa ser compreendida. É a mesma coisa que aconteceu com Kardec. E se Kardec não tivesse nascido? Não tenhamos dúvida que outros pesquisadores apareceriam. Sim, sem dúvida, Caminhando. Sem dúvida, o aperfeiçoamento também são novas teorias que vão sendo incorporadas, aperfeiçoando aquilo do passado. Então nós tivemos lá, no século XVI, Leonardo da Vinci trazendo as suas ideias. Depois tivemos ali Bartolomeu de Gusmão, o padre voador. Depois tivemos esses homens do início do século XX. Se não fossem eles, outros chegariam. Teoria da relatividade por Albert Einstein. Se por acaso Einstein não tivesse existido, essa teoria da relatividade não teria sido percebida por outras pessoas? Não tenhamos dúvida que sim. A lei da natureza, ela se encontra presente. Nós temos que chegar até ela. Se um não chega, outro chega. Essas mentes não são exclusivas. A eletricidade é a mesma coisa. Thomas Edison, Isaac Newton, outros tantos nomes que nós tivemos aí. Por exemplo, falar sobre o Darwin, que nós já comentamos, falar sobre Albert Sabin, falarmos sobre Bill Gates, Steve Jobs. São nomes que hoje se popularizaram por terem sido os homens que se destacaram de alguma forma. Zerbini, a mesma coisa. São nomes que se destacavam pelo trabalho que realizavam e pela forma como apresentavam. Mas se não fossem eles, não tem dúvida nenhuma. Há muitos, Dalva. Muitos. Aliás, nós temos ali grandes descobertas. Existe uma teoria interessante de que Thomas Edison, quando fez a descoberta da eletricidade e consequentemente do telefone, nós tivemos ali também do telégrafo, desculpem, nós tivemos ali o Graham Bell, que foi o homem responsável pela invenção do telefone. Na verdade, um outro cara tinha descoberto e Graham Bell roubou a ideia dele e registrou, segundo as leis de patentes dos Estados Unidos. Ou seja, Graham Bell, na verdade, foi só um oportunista que também estava envolvido com a história, mas que na verdade não foi ele que começou a descoberta. Tantas e tantas outras, né? A gente fala de ser humano, da vaidade, do lucro, do egoísmo, da ambição. Então todos esses nomes que nós vemos hoje, que pessoas lindas, lindas, eram homens que estavam ali atentos à fama e ao dinheiro. Poucos eram os missionários. Mas esses são estímulos, para a gente fechar, são estímulos que nos levam a essas grandes descobertas. E essas grandes descobertas fazem com que a humanidade tenha uma vida diferente. Então, se a motivação que nós temos hoje é o lucro e a fama, que seja essa a motivação. No futuro nós teremos espíritos que reencarnarão promovendo de fato o bem para a humanidade. E aqueles que são motivados pela ganância, que seja essa a motivação deles. O que importa é o resultado que vai trazer para a humanidade. Landel de Moura. Quem é Landel de Moura, o Zé? Coloca para nós aí, para mim, por favor. Não estou reconhecendo esse nome. Mas seja qual for, é um grande descobridor, não tenhamos dúvida nenhuma disso. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui.
o nosso estudo de hoje. Deixo para vocês então essas reflexões a respeito da importância da religião, a importância da ciência e a importância dessa filosofia, desse pensamento filosófico a respeito daquilo que podemos unir esses dois caminhos para formarmos exatamente uma